Eu me chamo Ana Luísa Marques de Souza, eu sou do Rio de Janeiro, eu passei no exame 40, fiz em Direito Civil. Olha, durante o período da prova da ordem, houve uma fase que foi difícil e realmente eu tive que escolher entre estudar e continuar trabalhando. Aí eu parei de trabalhar para me focar, conseguir focar na prova da ordem. Eu tive experiência de ter contato com um colega meu, inclusive, que ele reprovou, né, ele fez específica em trabalho e ele, nossa, estudei tanto e não caiu nada do que eu estudei. Aí eu ainda virei e falei assim, poxa, meu professor do curso fala que não adianta você estudar o mundo se não cai o mundo. Com certeza eu indicaria o Estratégia para esse amigo e para muitos outros. Ai, a minha sensação quando eu vi meu nome na lista de aprovados foi uma mistura de alegria com euforia, não acreditei. Foi assim, uma mistura de sensações que não tem como explicar. Olha, a minha vida social nessa época não existiu. Eu me foquei só mesmo para estudar, e isso que foi o mais, né, a gente abre mão de muita coisa para conseguir obter esse resultado, senão a gente não consegue, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Levei estudando 1 ano a quase 2. Eu conheci o Estratégia tem bastante tempo através da minha irmã, que foi a minha irmã, inclusive, que me deu o curso de presente, antes de eu me formar, e falou assim, faz esse curso, que esse curso é bom, e tenta passar antes de você se formar, que já é uma... E eu estudei, eu falei assim, eu não vou passar, fiz a primeira fase, e falei assim, eu não vou... E na primeira fase, eu passei de primeira. A primeira vez que eu fiz, eu passei. Aí eu nem acreditei, eu chorei e tal, mas foi através da minha irmã, eu já conheci o Estratégia há um bom tempinho. E ela que me deu o curso de presente. Olha, eu acho que é mais uma questão de você rever. Eu fiz diferente, foi que eu revi meus erros, né, e fiz mais simulados. Olha, os materiais que eu usei do Estratégia na primeira fase foi a trilha, né, que ela é muito boa, os PDFs são maravilhosos. E na segunda fase eu usei também a trilha e a mentoria, que a mentoria, sinceramente, foi primordial para eu conseguir passar. As pessoas devem recorrer à trilha porque ela engloba as aulas, engloba PDF, né, e te dá o caminho. Basicamente isso, te dá o caminho. Esse é o diferencial. Olha, a mentoria assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu digo que eu sou uma agora e uma antes do Estratégia com a mentoria, porque praticamente eu aprendi peças, sabe, com a mentoria. Ela me ajudou. Se não fosse a mentoria, eu não teria passado. Foi a base. Meu mentor foi o professor Paulo Souza, que, assim, é uma pessoa maravilhosa, ela te motiva, quando você está, sabe, cansado, desmotivado, achando, não, vai, você sabe, vai. É uma pessoa maravilhosa. Olha, a técnica que eu utilizei para memorizar essa quantidade de matérias, eu procurava fazer resumos. Tive muita dificuldade em constitucional e administrativo. Olha, eu procurei, para suprir essa dificuldade, eu procurei estudar um pouco mais as outras, para tentar, né? Porque não adiantava, eu via que não adiantava eu ficar lá, porque não ia resolver o meu problema. Então eu procurei estudar as outras disciplinas que eu conseguia Foi isso. Bom, essa reta final eu foquei na revisão. Nas aulas que também é o Estratégia, aquela aula de revisão do Estratégia, maravilhosa também, porque grande parte da matéria que cai na prova eles dão ali. Meus erros um pouco foi a teimosia, né? Ficava tentando, não. E meus acertos foi eu consegui estudar através da trilha, né? Eu foquei mais nas matérias que eu me identificava mais. Foi, como que eu vou dizer, foi um plano.
né, uma estratégia para conseguir passar. Cada um tem que ver o plano que melhor lhe... Porque como o professor também falava, não adianta você estudar o mundo se não cai o mundo. Você tem que ter um plano de estudos focado naquilo que realmente a prova pede. Olha, a minha maior motivação é minha família. Foram eles. Então, essa escolha da disciplina para a segunda fase, ela foi complicada. Porque eu não pensava em fazer civil, eu pensava em penal ou em trabalho. Mas depois que eu comecei a assistir as aulas do professor Paulo e a matéria começou a entrar na minha cabeça, eu falei, não, é essa. Foi assim que eu escolhi. Sim, eu utilizei o vade-mecum de estratégia, é um dos melhores. Não tem completo. Eu aconselharia a entrar no estratégia, porque o estratégia te dá o caminho. Se você não busca um caminho, você vai estudar tudo e vai ficar perdido e não vai conseguir.